Aquilo que nós estamos vendo juntos aqui é aquilo que, por vários anos, eu chamava de estado natural. Em razão desse contato com o YouTube e com perguntas que as pessoas começaram a fazer, eu comecei a reformular um pouco essa linguagem, essa minha forma de colocar. E hoje eu uso termos aqui que são mais comuns, mais usuais. Então, não é com muita frequência que eu chamo esse estado de estado natural. Mas aqui eu me refiro exatamente a algo que é muito real, não carrega nenhuma artificialidade, como, por exemplo, um estado que vem e vai e que se mostra em razão de um sentimento, de uma emoção, de uma sensação ou de um pensamento presente. É por isso que eu tenho chamado de estado natural, ou sempre chamei de estado natural. Mas em razão das perguntas, eu descobri que as pessoas queriam saber exatamente a respeito desse estado, e elas tinham outros nomes para esse estado. Então as pessoas chamam de iluminação espiritual, ou o despertar espiritual. Então, por exemplo, quando as pessoas perguntam como despertar espiritualmente, na verdade, o que elas querem saber é como viver a vida livre desse sentido do eu, do mim, do ego. Ou então elas usam essa expressão para indicar algum nível de experiência, assim chamada espiritual ou extrafísica, ou incomum, por exemplo, como um contato com extraterrestres. Aqui, quando eu uso a expressão o despertar espiritual ou iluminação espiritual, aqui eu me refiro a esse natural estado de ser presente, quando não há mais esse movimento do vir a ser. Então, eu quero aprofundar um pouco isso aqui com você dentro dessa fala. Por exemplo, quando as pessoas perguntam como despertar espiritualmente, aqui estamos falando com você a respeito desse contato com a realidade do seu ser, desse contato com esta realidade divina, deste ser que está presente aqui, nesse instante. Então, é nesse sentido que nós usamos aqui a expressão o despertar espiritual. E quando tratamos aqui de como realizar isso, observe, não estamos colocando para você uma proposta de técnicas ou de práticas, assim chamadas espirituais. Nós estamos abordando com você aqui a aproximação da visão desta realidade que já está presente aqui nesse momento. Não se trata de algo que você irá alcançar, que você irá realizar, que você irá obter, e sim que você irá constatar. Uma das coisas que nós precisamos nos livrar nessa vida é dessa ilusão. A ilusão do alcançar, do obter, como a ilusão do se livrar, do afastar de nós. Assim queremos alcançar coisas positivas e queremos nos livrar de coisas negativas. Colocamos essa questão do despertar de nossa natureza essencial como algo para acontecer amanhã, algo para acontecer no tempo.
Aqui, quando lidamos com a natureza da verdade, estamos lidando com a natureza daquilo que é atemporal e, portanto, não está no tempo. Você não pode realizar isso amanhã. Essa ideia do amanhã é uma ideia criada pelo pensamento. Não existe nenhum amanhã não formulado, idealizado pelo pensamento. É sempre o pensamento que nos fala do amanhã. Ele nos fala do ontem, nos fala do hoje e ele nos fala do amanhã. Sem qualquer ideia dentro de sua cabeça, você não tem qualquer noção do ontem. Você não pode ter aqui a lembrança sem o pensamento. Uma vez que a presença do pensamento é a lembrança, você sabe que a lembrança retrata o que foi. Isso que foi é o que nós chamamos de passado. Portanto, não existe passado sem a ideia, sem o pensamento, sem a lembrança, sem o que foi. O nosso modelo de vida centrada no eu, no ego. Veja, o que é esse eu? O que é esse ego? Um conjunto de pensamento, de lembrança, de memória, de passado. Ele é esse elemento que vive no tempo. Assim, quando as pessoas perguntam como despertar espiritualmente, veja, há um equívoco logo na base dessa pergunta, porque a ideia é de alguém dentro de um processo para a realização disso no futuro, e a própria expressão como indica a busca de um método, de uma técnica, de uma fórmula para a realização disso. Uma técnica, um método, uma fórmula é algo mecânico, algo que o pensamento pode construir. Mas repare, algo que o pensamento pode construir só pode resultar em algo que o pensamento também conhece. É por isso que é muito importante nós entendermos aqui juntos, termos uma aproximação da verdade da meditação. Porque nós temos a mesma ideia no que diz respeito à meditação. Quando as pessoas perguntam o que é meditação, elas estão em busca de uma técnica, de uma prática, de um modelo de execução. A ideia é alguém fazendo a meditação. Isso requer um método, uma técnica, uma prática. Algo construído pelo pensamento. Se é algo construído pelo pensamento, está dentro do modelo do pensamento. E meditação não é isso. Meditação é a ciência daquilo que revela o desconhecido. Você não pode ter essa revelação do desconhecido a partir do conhecido. Não há como você ir além estando presente nesse movimento a partir do conhecido. A revelação daquilo que está fora do conhecido está presente quando você, que faz parte do conhecido, não está mais. Então, sim, temos a presença da meditação. Assim, a verdade da meditação, assim como a verdade de ser, não é algo no tempo. Veja, o que estamos dizendo aqui é algo
totalmente diferente do que vocês já ouviram. Nos ensinaram que podemos chegar lá. E aqui eu estou dizendo, não existe nenhum lugar. Não há esse que pode chegar. Esse que pode chegar não é real. E esse lugar não existe. A realidade divina é algo que está presente quando esse que pode chegar não está mais presente. Quando o pensamento sobre esse lugar lá já não existe. Então, o que nós temos aqui juntos, uma possibilidade de um contato direto com a revelação desta ciência, que é a ciência do ser, que é a ciência de sua real natureza, de sua verdadeira natureza. Assim, quando falamos aqui e usamos expressões como uma transformação possível, a realização da verdade, a realização de Deus, o despertar da Kundalini, veja, são expressões que nós usamos aqui, mas elas carregam um significado novo. Então é muito importante você ter uma aproximação também dessas falas com uma mente livre para acompanhar essas falas e não colocar essas falas dentro de um modelo já, dentro desta educação prévia, desta formação intelectual que você já traz, em razão dos livros que você já leu, das falas que você já ouviu. Aqui estamos usando expressões como transformação, mas não se trata de uma transformação pessoal. As pessoas estão em busca dessa questão da transformação pessoal. Elas estão em busca desse assim chamado desenvolvimento pessoal. Tudo que nós temos feito na vida é darmos continuidade ao modelo já pré-ordenado por aqueles que chegaram antes de nós. Então, estamos dando continuidade a isso. Então, na imaginação, o desenvolvimento pessoal, na imaginação, a transformação pessoal é algo que irá nos dar amor, felicidade, paz, liberdade. Reparem o que estamos tratando aqui com você, dentro desse canal. Quando usamos essas expressões, a expressão como, por exemplo, autoconhecimento, as pessoas querem descobrir como pessoalmente se desenvolver ou passar por uma transformação pessoal, e elas vão em busca desse assim chamado autoconhecimento, também com esse propósito. Aqui, quando usamos essa expressão, é indicando para você a ciência que revela a verdade divina. Não se trata de uma pessoa transformada ou de uma pessoa que se desenvolveu ou de uma pessoa que melhorou como pessoa e conseguiu resultados nesta assim chamada vida. Essa assim chamada vida, isso aqui não passa de um sonho. Você pode ser muito bem-sucedido e realizar grandes coisas dentro desse sonho. Mas quem é você? Se você não tem a ciência da verdade daquilo que é você, você se confunde com um personagem que se transformou, que se desenvolveu e que adquiriu habilidades nas relações e obteve resultados, porque praticou técnicas
de autoconhecimento, de autoaperfeiçoamento. Mas isso não é o fim da ilusão, deste centro, deste eu, deste mim, deste ego. E se isso não termina, a ilusão da separação entre você e a vida, entre você e Deus, entre você e o real amor, a real paz, a real felicidade, esta separação ilusória ainda está presente. Aqui nós estamos juntos investigando tudo isso, tendo uma aproximação muito clara a respeito da possibilidade de uma profunda e significativa mudança para cada um de nós. É a presença da revelação deste ser que está aqui e agora. Assim, não se trata desse vir a ser, não se trata desse alcançar, não se trata de um movimento no tempo para alguém. Se trata exatamente do fim do tempo. O fim desse tempo psicológico que o pensamento tem nos dado como sugestão. Nessa ideia de passado, presente e futuro. O contato com a realidade da vida é o contato com o fim do tempo que o pensamento tem construído. Então, a vida, nesse momento, revela a verdade de Deus. Isso é o fim desse movimento de dualidade. A dualidade ela tem dois aspectos, que na verdade é um só. Existe a ideia da separação entre o observador e a coisa observada. Deixa eu esclarecer isso aqui para você. Agora, no momento, você, ao assistir esta fala, a ilusão que nos foi dada de cultura, de sociedade, de mundo e de estrutura cerebral, que é a ilusão desse sentido do eu presente, aqui na experiência, nessa ilusão, a sensação é que, enquanto você assiste essa fala, tem alguém falando e tem alguém ouvindo. Tem alguém vendo e alguém sendo visto. Então há esta separação. Esta separação é a dualidade. Toda experiência ocorre e quando ela ocorre existe a ilusão de um experimentador separado da experiência, como de um pensador separado do pensamento. Essa é uma sensação muito clara que nesse condicionamento psicológico de cultura humana nós trazemos. Isso é uma ilusão. Esse é o modelo da dualidade, é o modelo da separação, é o modelo que naturalmente sustenta o conflito. Então, esse eu e o não eu, essa é a dualidade. Então, esse é um aspecto da dualidade. O outro aspecto da dualidade é o eu sou e eu serei. A ideia por detrás disso é vou me tornar diferente do que sou. Nesse momento, eu sou violento, mas vou deixar de ser violento um dia. Eu tenho raiva, mas um dia estarei livre da raiva. Eu tenho medo, mas um dia ficarei livre do medo. Sou invejoso, mas um dia estarei livre da inveja.
Então, eu sou isso, mas eu serei aquilo. Esse é um modelo de dualidade. É um outro aspecto da dualidade. Na verdade, se trata desse princípio de separação. Uma ilusão construída pelo pensamento dentro de cada um de nós. O problema com isso é que não aprendemos a lidar com aquilo que aqui está presente nesse instante, porque estamos sempre na ilusão de vir a ser diferente disso, em algum momento depois. O problema com isso é que, ao nos separarmos, temos diferenças entre nós. Essas diferenças sustentam essa ou aquela forma de conflito, de contradição, dentro das relações. Reparem, tudo isso precisa ser investigado. E de tudo isso nós precisamos nos livrar para uma vida sábia, feliz, livre, inteligente. Florescer de sua natureza divina é o fim dessa dualidade. Porque fica claro que não existe separação entre o pensador e o pensamento, entre o observador e aquilo que ele está observando. Essa separação é uma separação psicológica que o pensamento está criando. Sim, entre duas pessoas se olhando, se vendo, há naturalmente uma separação, mas veja, é uma separação física. Não existe nenhuma separação real, psicológica, a não ser a separação que as imagens que uma faz da outra se faz presente. Então, entre uma e outra, há uma separação com base em imagens. Essas imagens, elas se fazem presente, então nós temos a separação. Nesta separação está estabelecido o conflito, está estabelecido o sofrimento. Aqui a nossa ênfase com você é sinalizar para você o fim desta ilusão, da ilusão da separação, o fim dessa ilusão entre observador e coisa observada. Você não sabe lidar com pensamentos porque você tem a ideia de que você é o pensador deles. Na imaginação, nós temos esse modelo. É um modelo recebido da tradição, de que primeiro chega o pensador e depois o pensador fabrica pensamentos. Veja, não sabemos o que é o pensamento. O pensamento é uma reação do cérebro ao momento presente. Repare que quando você vê uma cena, pensamento surge em resposta cerebral de memória. A lembrança surge associado àquela imagem que está ali. Isso é uma reação cerebral. Não teve um elemento criando esse pensamento. Teve uma resposta sensorial a esse momento. Uma resposta do cérebro a esta cena. Então, isso é apenas uma apresentação fisiológica dessa mecânica cerebral a esse instante. Isso é uma reação? Os pensamentos em nós aparecem como reações. Se eu pergunto o seu nome, o cérebro reage e traz de imediato o nome. Não foi você que produziu o pensamento, o cérebro reagiu a esse estímulo. É assim que acontece esse fenômeno chamado pensamento dentro de cada um de nós,
Quando surge o pensamento, depois disso pode surgir a ideia de alguém que está pensando, mas isso é apenas uma crença. A crença de um pensador por detrás do pensamento. Ter uma aproximação da compreensão do que é o pensamento é fundamental, porque isso é o fim desta condição psicológica de estar escravo a esse modelo de pensamento. Exatamente porque você sustenta a ilusão de que você é que está produzindo isso. E quando você resiste a esse pensamento, luta contra ele, ou se confunde com ele, você dá continuidade ao ego, a esse mim. Tudo isso requer uma aproximação de estudo de nós mesmos, aqui e agora, nesse instante. Não se trata do vou alcançar a libertação desses pensamentos negativos, desses pensamentos obsessivos, desses pensamentos ruins. Eu preciso me livrar. A ideia é sempre a ideia desse tempo que o pensamento formula para o amanhã psicológico, para o futuro psicológico, para o depois psicológico. Preciso me livrar da ansiedade, da depressão, do medo, da raiva. Preciso me livrar da angústia. Reparem, não sabemos lidar com esse sentido do eu, do ego, desse mim. Por isso precisamos nos aproximar da ciência da meditação, da ciência da revelação deste ser que somos pelo autoconhecimento. Então, o autoconhecimento real, aqui eu estou tratando com você da verdade do autoconhecimento supremo, aquele que revela o divino, aquele que revela a verdade de Deus. Não desse assim chamado autoconhecimento aí fora. Estamos falando daquilo que revela a felicidade de ser, aquilo que aqui está presente nesse momento. Portanto, se trata aqui do fim do tempo psicológico e da ilusão desse centro ilusório que é o eu, o ego. Então, esse é o nosso trabalho aqui com você, lhe mostrar que é possível, sim, nesta vida, a realização de Deus, a realização da verdade, ou o despertar espiritual, iluminação espiritual, como você queira chamar, ou esse estado natural, onde está presente o amor, a sabedoria, a felicidade, isso está aqui e agora. Então, esse é o nosso assunto aqui neste canal. E nós temos também outro canal chamado Marcos Gualberto. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para conhecer também o nosso outro canal. Ok? Estamos abordando com você esse assunto. Nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. São 2 dias onde estamos juntos aprofundando isso, através de perguntas e respostas. Algo dentro desses encontros online que nós não temos em encontros aqui pelos vídeos. Inclusive esse contato com o silêncio da meditação. Então são encontros que ocorrem no sábado e no domingo. Então um final de semana juntos, aprofundando isso. Aqui você tem na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Portanto, se o que você acabou de ouvir é o que faz sentido para você, fica aqui esse convite. Quero lembrar você, nós temos encontros presenciais também e retiros em alguns períodos do ano. Ok? Aproveita, já deixa aqui o seu like no vídeo, se inscreve no canal, dá uma olhadinha também lá em nosso outro canal, ok?
e a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Assim sendo, isso é o fim de toda confusão e sofrimento interno que o pensamento tem produzido. Alguns chamam isso de o despertar da consciência. O despertar do seu ser é o despertar da real felicidade. E quando eu uso aqui a expressão felicidade,